crescimento. Contudo, mesmo diante das sombras que por vezes obscurecem nosso caminho, há uma luz que brilha incessantemente, uma luz que nos recorda do amor incondicional e da infinita misericórdia de Deus. É esse amor divino que nos guia rumo à evolução, que nos fortalece nos momentos de fraqueza e nos inspira a sermos melhores a cada dia. Portanto, ao despertarmos para mais um dia de vida, que possamos reconhecer a grandiosidade do presente, que nos é concedido cultivando a gratidão em nossos corações e irradiando amor e compaixão para com nossos semelhantes. Pois a jornada da existência, a luz e o amor de Deus são a chave para a verdadeira evolução espiritual e humana. Sempre estamos atentos ao que nos move. Muitas vezes somos incomodados por situações adversas, situações que nos trazem certos dilemas e medos, situações que por muitas vezes não entendemos ou compreendemos. Mas é fato, tudo está ao nosso lado. Só depende de você e suas escolhas. O que você faz hoje, neste movimento cíclico, movimento este pelo qual caminhamos alegremente, contente. Certa vez estava em minha casa, feliz e contente. À minha frente havia um lindo jardim. Eu nunca olhei aquelas flores. Nunca parei para ver aquele jardim. E aquela mulher, que todos os dias ia com o seu regador e cumprimentava as plantas. Papo de doido. Certa vez, eu me lembro Eu me
lembro muito bem certa vez que eu estava em cima de uma cadeira, sentado, esperando. Até que um dia, deixei de esperar e comecei a falar. Quero papá. Mas, com o tempo, a beleza que nos traz a esse movimento, com o tempo, a beleza que traz essa história, com o tempo, o desenho dessa linha, que traça a esfera dessa história, fez com que eu visse e olhasse tudo de forma diferente. Com o passar do tempo, percebemos que não só somos pó, como também semente, que transformadas as ambições humanas, viramos pó. Eu me lembro da estrada que vinha diretamente aos meus olhos. Aquele dia estava um dia tempestuoso, um dia difícil, um dia em que eu só ouvia as mais difíceis injúrias, o dia em que eu ouvia aquilo que tocava o meu coração, dentro daquele ambiente, onde as pessoas somente falavam, e diziam, e falavam, e diziam, falavam. Eu saí do elevador, tinha mais 5 pessoas que falavam. Elas não paravam, não respiravam. Elas falavam demais. E aquilo me consumia, me sufocava. Na direção, no volante, eu só ouvia aquelas vozes e aquelas palavras, aquelas situações. Quem aqui já não passou por uma situação assim? Onde você ouve coisas que não correspondem a você, onde você ouve coisas que não respondem a quem você é. Quem aqui já não se olhou no espelho e ficou atentamente olhando, tentando enxergar aquilo que as pessoas diziam e falavam? Quem aqui não se olhou? Dentro do carro só estava eu. Ao meu lado, meu eterno companheiro, o laptop, o notebook, o celular. Estava com GPS, então não tinha como me perder. De repente a terra tremeu, as rochas vieram, atingiram o vidro do carro. E a única coisa que eu lembrei daquele momento foi pedir ajuda. Aos poucos, eu ia me moendo, me retorcendo, no meio de tudo aquilo, e me sufocava cada vez mais. E eu pedi ajuda. Me ajudem! Me ajudem! Me ajudem! Me ajudem! Me ajudem!
Me ajudem! Me ajudem! Akhenaton. Éramos em 3 irmãos. Eu era o mais velho. E como mais velho, tinha necessidade de cumprir compromissos com a família, com a cidade e com a liberdade. A nossa civilização, até aquele momento, sobrevivia apenas de deuses. Anubis, Grande Osíris. Desde muito pequeno, eu entendi e aprendi que nós fazemos parte de um todo. E esse todo é uma energia que pulsa sem parar dentro de nossos poros e nossos corpos. Coisas livres que vieram para fazer de nossa existência uma grande oportunidade, uma oportunidade de transformar, gerir e criar, uma oportunidade de transcender, de facilitar, de absorver, uma oportunidade de luz única, que estava condicionada apenas ali, um único propósito, e que esse propósito dependia somente de mim, pessoa que estava ali comandando aquela cidade, aquela civilização. Aquelas pessoas todas confiavam em mim, acreditavam em minhas palavras, porque eles entenderam e absorveram que o coletivo, que ouvir, que prestar atenção, o ato às vezes de silenciar, era um respeito simples e fraternal. Os grandes sacerdotes não gostavam nada daquela ideia impulsionada em que eu simplesmente queria somente compartilhar e unir junto com os meus, os próprios que estavam ali e que tinham tantas dificuldades assim como eu. Lá também existia fome, peste, existia-se também a falta de insumos, alimentos, dos mais simples e possíveis. Só que os faraós, a minha dinastia, não entendiam nada disso. Eles queriam era deixar o legado, mostrar através de monumentais estátuas e grandes desenhos a história do Grande Egito e o que eles fizeram para a humanidade. Ciência, tecnologia, estudo da vida, dos elementos elementais, dos objetivos da natureza. Eles queriam mostrar que eles eram os poderosos e que poderiam utilizar tudo aquilo que se tinha naquele local chamado planeta Terra.
Ao não concordar com aquelas ideias e com aquelas histórias, eu simplesmente parti para o deserto. Procurei um lugar, hoje chamado de Tebas, e pedi que ali, os que pudessem vir comigo, seguissem essa história de que nós somos uma única fonte de luz divina, uma fonte inesgotável de saber, e que nós temos o poder, sim, não somente da palavra, mas do intelecto, que nós, todos, pensantes, temos também atitudes como deveres, e que nós, todos, pensantes, conseguimos transformar a trajetória da vida. Às vezes, quando eu chego nesse momento, a palavra vida ressoa de uma forma tão inesperada que me falta até ar, de tanta energia positiva que penso aqui, nesse espaço, em Armana, a minha terra que eu acabei de criar. Todos nós estamos juntos aqui, em Armana. Essa terra é uma terra maravilhosa, porque ela traz dentro de seus conhecimentos uma liberdade que nós podemos criar, fazer e desenvolver juntos. Nós podemos criar, fazer e desenvolver juntos. Nós podemos criar, fazer e desenvolver. Será que eu falo? Juntos podemos criar. Atlântida pensava assim também. Nós tínhamos essa ideia de desenvolvimento mútuo. Em nossa cidade, tudo é possível através dos cristais magnéticos que encontramos da Terra, da sua estratosfera, da sua esfera mais funda e gentil. Atlântida hoje é uma cidade fantástica e maravilhosa. Os nossos rios de navegação são os melhores, os mais existentes e importantes já aqui neste planeta. A nossa cidade é uma cidade de paz e amor, onde todo mundo vive muito bem. As mulheres são as mais belas do mundo. Sua escultura fenomenal, seus rostos parecendo com brumas brancas e felizes. Seus homens com seus bíceps gladiadores, os mais e melhores guerreiros de nossa cidade. Temos a melhor tecnologia. Somos os melhores em lavoura, pesca, agropecuária. Somos bons também em dialética. Excelentes filósofos. Somos felizes, porque temos o cristal que traz toda essa história. Ele repulsa. E criamos agora uma tecnologia atmosférica. Controlamos os ventos. Controlamos a Terra. Através do processo energético que desenvolvemos, podemos controlar até o pensamento.
Hoje estive no Senado, num grande fórum de Atlântida, e ficamos absortos e preocupados, pois o nosso presidente Mor nos disse que descobriu um novo movimento. E esse movimento, além de mexer com a mente humana, poderia mudar toda a história de nossa cidade. Juntos, sempre somos mais fortes. Através do Senado, juntos, eles são mais fortes. Através do governo, junto, ele é mais forte. E assim, através da ambição humana, se afundou a Atlântida. O mais curioso é que, através dos tempos, de tempos em tempos, o homem, ele cria uma narrativa e uma história na qual ele envolve toda uma civilização. E essa civilização, ela por si só, tem o seu começo, meio e fim. No Egito, quando montamos as pirâmides, através de nossa tecnologia marítima, usando os lagos, os blocos sustentados por troncos, e através do fluvial, a gente conseguia encaixar bloco por bloco, transformando aquelas pirâmides até os dias atuais. Em Armana, a gente criou um sistema de irrigação, onde as pessoas poderiam subsidiar os seus alimentos da melhor forma possível, e com isso elas tinham um alimento necessário, básico à mesa. As casas eram divididas em duas fases. Em cima era a moradia, os dormitórios. Embaixo a gente tinha a grande sala de confraternização, onde a gente recebia todos aqueles que eram os nossos familiares. Sempre aos domingos a gente se reunia entre os mais antigos, os nossos avós, os nossos criadores, os nossos antigos mestres, que vinham sempre compartilhar de sua sabedoria. Logo após, os nossos pais, que sempre nos ensinavam, pois eu acredito muito nisso, Akhenaton, de que os pais são a grande chave mestra, que a família é a base de todas as coisas, porque sem a família e sem aquele que nos auxiliam para ensinar algo, como que a gente iria desenvolver tal magnitude de civilização? Como chegaríamos até aqui? Como seríamos se não tivesse uma base? Se não tivesse alguém a quem a gente tenha que se reportar, entender e aprender, conhecer? Em Armana, os professores tinham uma certa hierarquia, podemos dizer assim. Eles eram sempre homenageados a cada trimestre, pois sempre vinham com um saber diferente.
Lá as pessoas gostavam da pesquisa e com isso estimulavam quem aprendia. E durante 8 anos a gente conseguiu trazer uma harmonização cíclica. Harmonização essa que facilitava, sem tecnologia. A única tecnologia que a gente tinha era o saber criativo e a luz única, onipotente, que nos gerava ideia e força, pois acreditávamos que o sol era o grande motivador e movimentador de todas as coisas, e um dia de luz já transformaria tudo. Mas infelizmente, como se acontece em todas as histórias, com a chegada da minha família, a minha mãe que veio, uma tarde de domingo, depois da cidade sitiada pela guerra, por conta dos faraós, inclusive meus primos, que não dizer meu pai, todos apostos em frente à cidade, tomada. Minha mãe veio conversar e pedir que nós mudássemos a nossa ideia, que nós deixássemos de lado a nossa ideia. Eles tinham muita dificuldade de entender o significado da palavra fraternidade, comunhão, compaixão. Eles tinham dificuldade de entender o que era solidariedade, solicitude. E que isso tudo se conformava num grande conglomerado, que não precisava se usar a palavra respeito. Porque como que a gente pode usar uma palavra se a gente não procede em nossas atitudes? A atitude é o que é fundamental. A atitude gera conhecimento. A atitude gera o saber. Eles não entenderam isso. E o final ficou na história. A minha mãe subiu ao trono, ovacionada e homenageada por todos na grande praça central, enquanto eu estava abaixo, morto, esfaqueado pelos meus próprios primos. Mas o mais interessante foi a forma como fui observado. Por horas fiquei ali, sendo observado. Por horas fiquei ali, com várias histórias diferentes, todas guardadas aqui. Pois ali, naquele momento, era a reta final, o grande dia, ou melhor dizendo, o grande julgamento. Os
Os anos se passaram. Eu só me lembro da estrada em que percorro até os dias de hoje. Hoje percebo que o Egito nada mais era que uma história fantástica. Por que não dizer uma história lúdica? Através dos tempos, a linha da vida, com o homem e sua progressividade, transformou, utilizou, absorveu, conquistou e deixou o seu legado no planeta Terra. Ainda me lembro da veste. Quanto estamos passíveis de erro? O que seria errar nos dias de hoje? Quantos de nós pensamos a cada dia no que devemos fazer? Quantos de nós confundimos julgamento com coincidências? Convicções com sabedoria? Violência como força de opinião? O fato é que através dos tempos tudo fica sem resposta e no ar. E exatamente. Opa, segura aí. E exatamente às 9 da noite, num incômodo exacerbado, com várias questões e perguntas do que nós estamos fazendo aqui, eis que segue a palavra final. Por gentileza. Houve um tempo em que o mundo estava imerso na escuridão, onde as pessoas se sentiam perdidas e desesperadas, buscando um propósito maior. Nesse cenário, Deus olhou para a humanidade com amor e compaixão, decidindo enviar uma mensagem de esperança e renovação. Ele escolheu um grupo de pessoas comuns, cada uma com suas próprias lutas e desafios, e as capacitou com coragem e determinação para espalhar sua luz pelo mundo. Essas pessoas, guiadas pela fé e pelo amor, começaram a agir, compartilhando palavras de encorajamento, ajudando os necessitados e promovendo a paz. À medida que o tempo passava, mais e mais pessoas se uniram a essa causa, inspiradas pela bondade e pela compaixão que testemunhavam. Juntos, eles enfrentaram tempestades, desafios, nunca perdendo de vista o propósito maior: espalhar
passar dos anos, o mundo começou a se transformar. Onde havia escuridão, agora brilhava a luz da esperança. Onde havia desespero, agora florescia a fé e amor ao próximo. E tudo isso foi possível porque as pessoas escolheram seguir os propósitos de Deus, levando a chama da esperança e da inspiração. Hoje, olhamos para trás e vemos o quanto foi conquistado através da união e da determinação em seguir os propósitos de Deus. Cada desafio superado, cada vida transformada, uma prova do poder e o amor da bondade. Enquanto continuamos a nos apoiar uns aos outros, nunca haverá limites para o que podemos alcançar juntos, sob a orientação e a graça de Deus. Que Deus esteja conosco. Que Deus esteja convosco. Obrigado, gente.